Bom dia, irmãos. Prazer. Eu sou Emanuel, estou começando esse novo canal para falar da palavra de Deus, né? Estava pensando aqui em mostrar para vocês uma palavra que se encontra nesse caso em Números 20 e 21, né? Versículo 4, em que fala sobre um momento em que o povo de Israel estava reclamando muito. E é justamente sobre a reclamação, sobre a gratidão que eu vou falar. Bom, versículo 4, Números 20 e 21, né, tem um título em cima, né, que é o seguinte: A Serpente de Bronze. Versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Sendo que, tempos atrás, né, antes mesmo disso, quando eles saíram do Egito, eles já tinham visto muitas outras coisas, muitas outras obras de Deus. Já sabiam que ele poderia realizar todas essas obras, mas mesmo assim eles começaram a reclamar nesse momento, né? Começou a falar, como está dizendo aqui, do porquê fizeste subir ao Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. Eles começaram a reclamar, né? Mesmo tendo visto todos os milagres, mesmo sendo um povo escolhido, eles começaram a reclamar. E a gente vai ver mais pra frente que Deus não gostou dessa atitude, né? Ele não gosta que a gente reclame das coisas, que a gente fale mal das coisas, que a gente sempre fica olhando para algo e ao invés de agir com fé, a gente age, né, de maneira reclamando. Enfim, como está dizendo aqui no versículo 5, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles estariam cansados deste pão que era o maná que Deus tinha dado. Aí o Senhor, né, Deus de Israel, disse: Então, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, né, isso é, serpentes venenosas, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Aí, né, como o Senhor foi misericordioso, no versículo 7 fala: Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todo que vê essa serpente, ou seja, ele tinha pecado, eles tinham reconhecido que eles tinham agido ingratamente. Vendo todos os milagres que aconteceram, eles agiram ingratamente. E depois de reclamarem, e depois de tudo aquilo que Deus enviou, eles se arrependeram. E a partir do arrependimento, Moisés orou a Deus. E Deus, né, ele deu uma maneira de Moisés curar, né, tirar o veneno dessas pessoas, fazendo uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, né, no versículo 9. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A gente pode utilizar esse exemplo de gratidão, porque quantas são as vezes que a gente reclama, né? Eu, por exemplo, já reclamei muito. E eu tô tentando melhorar nisso. Eu não quero mais reclamar. Eu quero agradecer mais a Deus por todas as coisas que tem. Por exemplo, pela comida que eu como, pelas condições que eu tenho, né? Quantas são as pessoas que estão em uma condição pior do que a minha, né? Quantas são as pessoas que, passam fome. E fome, ao contrário do que a gente pensa, não é estou com fome, vou comer algo, vou pedir algo. Fome chega em um nível tão grande, mas tão grande, dependendo da fome que essa pessoa tiver, que ela começa a agir como se fosse um animal, comendo as coisas à sua volta, enfim. É claro, eu não tô dizendo que a gente deve, ser o tipo de pessoa que fala assim: isso aqui é o suficiente pra mim, eu vou ver isso só assim, porque a gente sempre busca melhorar. Então a gente precisa ser grato e conforme a gente vai sendo grato, as coisas vão melhorando para nós. E eu penso que quando a gente acaba sendo ingrato, quando a gente não faz as coisas certo, enfim, quando a gente fica falando essa coisa ruim aqui, não sei o que, eu trabalho tanto pra ter só isso e tudo mais, as coisas não dá a impressão que evoluem. E quando se evoluem,
Eu tenho um pensamento de tipo assim, se a gente é ingrato toda hora, quando a gente receber algo que a gente quer ou gostaria, a gente não vai ser grato, né? A gente vai continuar sendo ingrato. Porque se a gente começar a agir ingratamente, a gente continuará sendo ingrato. Então é importante que sejamos gratos para que quando vier coisas novas, venhamos a agradecer, gratificar, né? Ser grato por aquilo que Deus nos deu. Não é à toa que, tipo, por exemplo, o ar que a gente respira, a saúde que nós possuímos, né? A saúde é uma das coisas mais importantes, porque sem saúde você não tem nada. Então, tipo, só Deus, né? Mas, tipo, sem a saúde, muitas das coisas que você poderia fazer e tudo mais, não se tem, né? Então é importante sermos gratos pela saúde, por tudo que a gente faz. Tem outra palavra também, isso é mais pra frente, lá na Novo Testamento, que fica lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, né, que começa, mas no versículo que eu quero realmente chegar é o versículo 18, mas enfim, eu vou ler aqui, em que basicamente tem um título também em cima, que é diversos preceitos, isso é, diversas recomendações, diversos deveres que devemos, que nesse caso está sendo falado. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isto é, não sei como é que eu posso falar a palavra, eu vou substituir por nos educam, né, esse admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, nesse caso, que eles fazem para Deus. Vivei em paz uns com os outros, que é algo também importante, e vale lembrar também que quantas são as vezes que a gente... que, tipo, quando a gente reclama das coisas, quando a gente faz assim, a gente meio que tira um pouco da nossa paz. Isso porque, se a gente reclama de tudo, né, não, acho que não tem como alguém ficar em paz reclamando de tudo, né, mas, enfim, viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, e que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com os outros. Ou seja, são várias ordens, são várias ordenanças, são vários pedidos, recomendações, enfim, que Paulo em Tessalonicenses nos falam, né? Fala pra gente ser uma pessoa, para que a gente tenha paz com os outros, para que a gente trate as pessoas bem ao invés de tratá-las de maneira má, né? Regozijai-vos sempre, tenha ânimo, tenha felicidade sempre. Orai sem cessar, que é algo muito importante, não é à toa que, principalmente no final dos tempos que estamos chegando, né, no final dos tempos, é muito importante orar e vigiar, né, para que a gente seja de olho em todas as coisas que acontecem. E aonde eu queria chegar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, como eu já disse, Deus não gosta da ingratidão. Então, nesse caso, ele só está meio que comprovando isso, dizendo que a graça, né, da graça, né, agradecer as pessoas, agradecer a Deus, agradecer a Deus, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então devemos agradecer a Deus. Não é à toa que o próprio Jesus agradeceu, né, na multiplicação dos pães, ele agradeceu a Deus e assim ele conseguiu a multiplicação de todos os pães. Então isso é só mais um dos exemplos que mostra a importância da gente ser grato a Deus por tudo que Ele nos deu até hoje, né? Quantas vezes a gente pede a Deus algo, quantas vezes a gente fica pedindo, e quantas a gente em comparação com quantas são as vezes em que a gente agradece a Deus. A gente percebe, a gente está muito mais pedindo a Deus por algo do que agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos deu. Então por isso que é importante sermos gratos a Deus, porque, né, a gente vai dar valor, né, pelas obras de Deus e tudo mais, né, a partir da gratidão. Então é importante que a gente seja grato. Além de que também, quando a gente é ingrato, a gente percebe as consequências que se tem depois que a gente é tanto grato quanto ingrato. A gente tem os dois exemplos, né? O povo de Israel, nesse momento, quando eles foram ingratos, aconteceu que eles foram mordidos por serpentes abrasadoras. Enquanto Cristo, né, Jesus Cristo, quando ele agradeceu, quando ele pegou os 5 pães e 2 peixes e agradeceu, multiplicou-se o peixe e assim ele conseguiu
né, fazer com que toda uma multidão de pessoas pudessem comer. Então, ou seja, quando a gente acaba sendo ingrato, acontece algo ruim, algo que não é bom, né? E quando a gente age de maneira grata, quando a gente é grato a Deus por todas as coisas que Ele fez e tudo mais, acontece coisas boas, a gente consegue bênçãos, enfim. E é por isso que é importante que venhamos estar agradecendo a Deus em todos os momentos. E é isso. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E é isso. Amém.